não contrate uma agência de marketing sem antes assistir esse vídeo. Porque olha só, se você é empresário e tem um negócio e busca querer vender no digital, e talvez já tenha até contratado alguma agência ou algum profissional de marketing e não teve o resultado que deveria, eu sei muito bem como isso pode acontecer. Vai por mim, esse vídeo vai te economizar muito tempo, energia e recurso ao contratar um profissional. Então antes de a gente continuar com o conteúdo, vou pedir para você, já clica aqui no botão do like, isso me ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas e a ajudar muitos empresários. Comenta aqui a experiência que você teve, se você já contratou um profissional, já contratou uma agência, como que foi o resultado, você teve bons resultados, como que foi, comenta aqui e não esquece de se inscrever no canal. Aqui no canal nós vamos ter aula toda semana te ensinando do básico ao extremo avançado 100% gratuito. Então, bora pro conteúdo. Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. E nessa aula eu quero te mostrar quais são os principais pontos que você precisa analisar antes de contratar um bom profissional para gerenciar o marketing do seu negócio e na sua empresa. Olha só, eu tive agência durante 7 anos. Na minha agência eu tive mais de 22 colaboradores em operação, trabalhamos com grandes empresários, então eu sei muito bem como é estar dos dois lados, aquela agência que é contratada e aquela agência que contrata profissionais, e precisam de alguns pontos que você precisa alinhar para que juntos vocês consigam ter resultado. Mas olha só, se você é um empresário que está começando agora, não tem muito investimento para contratar um bom profissional, a primeira coisa que eu recomendo para você é que, se você quer um serviço bem feito e você não tem condições de contratar algum bom profissional para isso, você precisa se tornar esse bom profissional. Se você é um empresário, você já deve ter entendido que dentro do seu negócio, algumas coisas são intransferíveis. Você precisa executar e não tem como você transferir para outras pessoas. O marketing é a mesma coisa. Você já deve ter ouvido falar aquela frase clichê que todo mundo fala, que o marketing é a alma do negócio, mas presta atenção em algo que eu sempre digo. Tudo que é clichê são as regras da vida. E realmente, o marketing é a alma do seu negócio. Basicamente, marketing significa comunicação de mercado. Marketing, mercado em inglês, o ing no final vem como um gerúndio, comunicando, fazendo, indo. Na tradução geral, a gente pode falar que marketing é comunicação de mercado, tudo aquilo que você fala do seu produto ou do seu serviço. E para você comunicar o produto que você vende ou o serviço que você vende, quem melhor vendedor é do que o dono da empresa? Pois bem, todo marketing ele precisa trazer a essência do negócio, ele precisa trazer a essência do empreendedor, do empresário. É isso que vai trazer resultado. E muitas vezes quando você vai contratar uma empresa ou vai contratar um gestor de tráfego, um profissional de marketing, ele não consegue entender esses pontos. Por isso que eu digo para você que antes de você contratar um profissional, você deve ter pelo menos entendimento, conhecer das estratégias, ter um conhecimento básico, porque assim você consegue cobrar o serviço para ver se o serviço está sendo bem feito ou não. Olha só, se você contrata um caixa aí para tua loja ou você contrata um financeiro para o seu negócio, o básico você sabe fazer. Você sabe analisar para ver se ele tá fazendo os pagamentos certinho, para ver se ele tá recebendo do cliente certinho, se ele tá operando o equipamento de maneira correta. Isso é o básico de um empresário. No marketing é a mesma coisa. Mesmo que você queira contratar um profissional para executar as atividades para você, você precisa ter um mínimo de conhecimento para saber cobrar, analisar um relatório, cobrar os relatórios, entender o que está sendo feito, porque quem entende mais o seu negócio do que você mesmo? Pois bem, esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá, você está pronto para contratar um profissional, uma agência para executar as atividades para você. Então qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa fazer um alinhamento de expectativa. Entenda uma coisa, o tamanho da sua decepção é equivalente ao tamanho da sua expectativa. Se você contrata um profissional achando que ele vai transformar o seu negócio, que ele vai multiplicar as suas vendas, meu amigo, você vai se frustrar demais, porque você está querendo contratar alguém para fazer um trabalho que é seu. Esse é o trabalho do empresário. Mas Davi, para que serve uma agência então? Sim. O trabalho de uma agência é equilibrar, executar atividades mais complexas, executar ferramentas, implementar processos. Esse é o trabalho deles, otimizar o processo de marketing. Mas deve se lembrar que se você quer comunicar a sua marca, se você quer falar do seu negócio, se quer falar da sua empresa, quem que precisa falar? O seu negócio, a sua empresa ou o empresário por trás. A agência não é responsabilidade dela. E a maioria dos profissionais, quando vão contratar um gestor de tráfego, até inclusive, essa é uma proposta, você é gestor de tráfego, nunca aceite essa proposta. Presta atenção nisso daqui. Se você é um gestor de tráfego, nunca aceite aquela proposta de, faz aí, se der certo eu pago. Poxa, isso daí você fere os seus princípios, você se rebaixa como um profissional. Por quê? Porque o gestor de tráfego ele não tá ali para vender, ele tá ali para subir campanha, otimizar a campanha, para analisar relatório,
para emitir relatório. A venda, ela acontece por outros processos. Se você é empresário, presta atenção e guarda essa frasezinha no seu coraçãozinho. Venda é consequência. Venda não é objetivo, venda não é método, venda é consequência. É consequência de um público bem criado, é consequência de um criativo bem feito, de um atendimento bem montado. Venda é consequência de vários atributos. E quando você tem tudo isso montado, a venda ela acontece como um processo natural. E aí você quer contratar um gestor de tráfego para vender para você. Esse não é o trabalho dele. Por isso que você se frustra. O trabalho de um gestor de tráfego é subir uma campanha, porque venhamos e convenhamos, é um saco você abrir o gerenciador do Facebook, abrir o gerenciador do Google, do Facebook principalmente, porque só quem opera o Facebook sabe o quão bugado é aquela plataforma. O trabalho do gestor é justamente esse, é analisar a campanha, tirar os relatórios, mas é seu papel como empresário saber cobrar, saber onde estão os pontos fortes, saber criar oferta. Quando você faz esse alinhamento de expectativa e você entende que o trabalho de um gestor de tráfego é fazer uma campanha de tráfego, o trabalho do social media é cuidar das redes sociais. A venda, ela vai acontecer quando o tráfego estiver otimizado, as redes sociais estiverem comunicando bem, se você tiver um produto validado, a sua oferta for boa, como consequência, você vai ter a venda. Um ponto interessante para você analisar se o profissional é bom ou não antes de contratar ele. Presta atenção, como eu expliquei para vocês, eu tive agência durante muito tempo. E uma agência, ela tem um custo de operação muito grande. Então, se você acha que você vai contratar um profissional por 300, 500 reais e acha que ele vai ser o MacGyver, que ele vai ser o melhor profissional, desculpa te falar, é impossível financeiramente eu gerenciar uma agência cobrando tão barato. Normalmente, as pessoas que cobram isso aí são aquelas pessoas que estão começando, estão começando ali no intermediário, estão implementando estratégia, estão fazendo algum curso. Aí você pode até dar a sorte de contratar um bom profissional pagando pouco. Mas lembre-se, se você é empresário, você já entendeu que você não deve contar com a sorte. Então, quando você vai contratar uma boa empresa, a primeira coisa que você precisa ter ciência é que um bom profissional custa caro. Uma boa agência não vai ter uma mensalidade menos de 3, 4, 5 mil reais. Ah, mas eu não posso pagar isso agora. Tudo bem, então faz você. Esse é o trabalho. Se você não consegue contratar um CEO para sua empresa porque o CEO vai cobrar 10 mil reais, quem vai ser o CEO da sua empresa? Você. Se você não consegue contratar uma consultoria financeira para organizar suas finanças, quem deve ter a obrigação de organizar as finanças do seu negócio? Você. No marketing é a mesma coisa. Entenda, o investimento em marketing é um dos investimentos que mais vai trazer rentabilidade, mas eu entendo que, muitas vezes, não é o seu momento fazer o investimento de contratar um bom profissional. Logo, você deve se tornar pelo menos esse bom profissional. Ou você deve internalizar isso. Você contrata alguém, treina, capacita, colhe os resultados e com esses resultados você vai terceirizando outros serviços e outras atividades. Vá por mim, um empresário ou uma agência ou um prestador de serviço que cobra 300, 500, 600, mil reais para gerenciar uma campanha ou para cuidar da sua estratégia de marketing, ele não tem a obrigação de ser bom, porque é a regra disso em qualquer coisa. Se você vai comprar um carro e esse carro custa 5 mil reais e você vai comprar um carro que custa 50 mil reais, 100 mil reais, qual deles é melhor? É óbvio, um carro de 5 mil ele tem a obrigação de ser ruim. Eu até vi um vídeo esses dias no TikTok do cara falando sobre isso, ele falou, eu vendo carro de 3, 4, 5 mil reais, a obrigação dele é ter problema. A mesma coisa acontece com os profissionais de marketing. Cuidado com o que vocês vão contratar. Prestem atenção nisso. E mais uma vez, mesmo que você vai contratar uma boa agência mesmo, todas elas são comissionadas. Lá na minha agência a gente era comissionado. Como que isso funciona? A gente traz um resultado pro cliente e ganha uma comissão sobre isso. Por quê? É mais do que justo. Entenda, se eu estou prestando serviço, se eu pego uma empresa, isso já aconteceu várias vezes na minha mão, de eu pegar uma empresa que vendia 10, 20, 50, 100 mil reais e levar ela até 1 milhão de reais, se com 50 mil ele tá me pagando 5, 1 milhão ele vai continuar me pagando 5, não é vantagem. Então, um bom profissional, ele vai ser comissionado. Então, se você achar uma agência que cobra uma comissão, pode ter certeza que ela confia no seu negócio. Por quê? Porque é essa comissão que vai trazer uma boa renda para essa agência. Entenda o seguinte, um bom profissional trabalha para ele, não precisa trabalhar para os outros. Eu entendi isso. Quando eu entendi que eu prestava serviço para grandes empresas, ganhava comissões até que relativamente altas, mas poxa, às vezes eu tava ganhando 40, 50 mil reais e a empresa tava vendendo 1, 2 milhões. Falei, pô, por que eu não faço isso para mim? Essa é uma das regras. Um bom profissional vende para ele, não precisa vender para os outros. Então, se você quer contratar um bom profissional, ele precisa ser seu parceiro. Ele precisa entender que ele tem margem de ganho. E assim ele vai se dedicar ainda mais, você vai colocar mais energia na sua estratégia e, por consequência, ele vai trazer resultado. Esses são os pontos que eu gosto de passar, porque, como eu disse, eu estive à frente de agência durante 7 anos. Eu sei muito bem que, às vezes, os clientes, eles vêm buscar a gente como se nós fôssemos o salvador da pátria, como se nós fôssemos resolver o seu negócio, fôssemos resolver a estratégia
da sua empresa. E não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é implementar ferramentas, estratégias e processos. O trabalho do empresário é corrigir isso. Muitas vezes chegava a gente e falava assim, nossa, eu tô com um problema financeiro porque a gente não tá vendendo. Peraí, primeiramente, problema financeiro não é problema. Ele é a consequência de um problema. É a mesma coisa que você falar, eu tô com dor na barriga. Provavelmente alguma coisa lá dentro tá com problema. A dor na barriga é consequência, assim como o problema financeiro é consequência. E aí você quer contratar alguém pra vir e mudar completamente a estratégia. Não é isso, desculpa, mas isso não vai acontecer. É por isso que você contrata profissionais e se frustram. O resultado da sua empresa, a obrigação é única e exclusivamente sua. É sua obrigação trazer resultado para sua empresa, não de outras. A minha obrigação como dono de agência é trazer resultado para minha agência. Para o seu negócio, é você levar resultado para o seu negócio. A agência, ela vai ser uma ferramenta. Ela vai implementar processo, ela vai otimizar estratégia, ela vai economizar tempo. Essa é a definição de uma boa agência ou de um bom profissional. Eu sei que essa aula talvez não era uma aula muito que você gostaria de ouvir, mas é uma aula necessária de se ouvir. Antes de você contratar um bom profissional, primeiramente faça um alinhamento de expectativa. Entenda, converse, faça um acordo do que ele vai fazer e do que você vai precisar fazer, porque é uma parceria, uma via de mão dupla. Se você não tiver esse alinhamento de expectativa, você vai se decepcionar e aí chega pra você e pergunta, tá, mas o que você esperava dessa agência? E você nem vai saber responder. E isso vai gerar um problema. Então o alinhamento de expectativa vai evitar decepção. Segundo, entenda, um bom profissional ele vende pra ele não precisa vender pros outros. Se você tá contratando um profissional, é porque ele não quer vender o seu próprio produto, e eu entendo, porque tem N motivos para isso acontecer, mas provavelmente ele vai solicitar uma comissão. Por quê? Porque é justo. Você ganha, ele ganha. Entenda, na regra da vida, para você ganhar, ninguém precisa perder. Isso é mentalidade de gente fracassada. Ah, para ganhar eu preciso tirar de outra pessoa. Não, um ganha de um lado, outro ganha do outro. Você vende mais, ele ganha mais. E assim por diante, em consequência, vocês estão crescendo em um crescimento esporádico juntos. Faz sentido isso para você? Senhoras e senhores, espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado você. Presta atenção, não saia contratando qualquer profissional, não acredite em promessas mirabolantes. Um bom profissional não garante resultado, ele garante processos, estratégias e relatórios. O resultado é consequência de vários fatores e muitas vezes esses fatores não estão na mão da agência, estão na mão do empresário. Então ele não pode garantir algo que não está na mão dele, fechou? Guarda isso no seu coraçãozinho, quando você for contratar ou quando você for conversar com a sua agência agora, alinhe as expectativas e tenha definido quais atividades eles precisam executar e quais atividades que você precisa executar. E se você quer aprender mais a vender na internet, entender as principais estratégias, aqui em Curitiba nós temos uma escola de marketing com vários treinamentos presenciais, onde a gente ensina os empresários do básico ao extremo avançado. Aqui embaixo, na descrição, tem o link do nosso site para você entrar, entender quais são as formações, entender quais turmas nós estamos e quem sabe não participar desse treinamento, entender, aprender, executar e principalmente economizar dinheiro e fazer muito dinheiro com o digital. Valeu, te espero na próxima aula. Valeu e fui!